Hoje, só no estado do Ceará, ela está presente em 153 municípios dos 184. Então, ela tem uma alternativa para 25 mil produtores de caju só no estado do Ceará. Se a gente falar em nível nacional, está falando de 53 mil sítios. Família está falando de 200, mas se a gente falar em escala, vinculada à cajucultura, passa de 1 milhão, 600 mil, é um número gigantesco. E aí, dentro disso, eu quero fazer uma abordagem só, entre aspas, um resumo em relação ao que eu falei para você. Primeira coisa, sustentabilidade. É uma temática que não tem mais volta. A gente tem, por exemplo, a questão do ESG que está chegando às empresas, que é fundamental, vocês precisam estar antenados a isso. E, ou seja, tudo que eu falei aqui para você, o Caju tem seguido. Tem a questão do plant-based. Acho que vocês devem estar familiarizados. Qual é a questão, basicamente, da utilização de plantas para a produção? Por exemplo, hoje na cajucultura você tem muito o leite de castanha, que é um substituto para quem tem problemas, por exemplo, em relação à questão da lactose. Então, é uma alternativa que vem crescendo e a própria indústria de castanha vem comprando pequenas fábricas de produção de leite vegetal no caso da castanha. Você tem a tal da castanha, por exemplo, vocês encontram muito no mercado, e só vê o preço, não é barato. Uma caixa está em torno de 18, 20 reais e não para de crescer, é um mercado em extrema expansão. O wellness, o que é o wellness, pessoal? Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, e tudo isso que eu estou falando é uma provocação também que eu faço em relação à questão da gastronomia. Existe um mercado que já existia, vem crescendo, e cresceu muito pós-pandemia, que é o mercado do bem-estar. Então, o cara, por exemplo, que quer melhorar o sono, que quer comer melhor, quer fazer uma atividade, ele não quer ser shapeado, não quer ser mas ele quer melhorar a qualidade de vida dele. Entendeu? Ele quer criar mecanismos que tornem a vida dele melhor no dia a dia. Dá mais energia, melhora o processamento estomacal, enfim, N situações. E esse mercado não para de crescer. Já está chegando na gastronomia, já está na coquetelaria, porque, por exemplo, o que impede de eu ter um prato funcional numa academia dentro desse contexto? E qualquer pessoa que já foi no mercado e viu a prateleira de orgânico, ela não para de crescer, só aumenta. Aumenta o produto, aumenta a quantidade e aumenta os valores. Entendeu? E isso vai ser exponencial. Uma outra coisa também muito importante é sobre essa nova geração que está chegando, que a gente chama de geração Z. Enfim, tem vários assuntos, várias questões, mas o que acontece? Essa geração que está vindo ela é completamente diferente do modelo de consumo dos nossos pais, do modelo de consumo dos nossos avós. Então, ou seja, eles estão associados a uma nova forma de consumir. E isso envolve a alimentação. E existe esse mercado, principalmente porque, por exemplo, no Brasil, vem crescendo muitas situações como, por exemplo, segundo dados do IBGE, a gente tem cerca de mais ou menos 14 a 15 milhões de pessoas que se consideram vegetarianas, mas só que existem estudos, eu vou dar um exemplo meu, pessoal, e aí eu vou fazer um comparativo, que a gente costuma chamar de mais de 60% de escola como flexitarianos. Flexitariano é um cara que não é vegano, mas se tivesse um hambúrguer de soja, ele toparia. Eu, por exemplo, chego no local, se for uma coisa que para mim acho interessante, eu vou lá e provo. Não necessariamente vai ter a proteína vegetal, mas eu vou lá e provo como alternativa. E ter isso é importante. Eu, por exemplo, não consigo entender, e eu falo com uma pessoa que trabalha na gastronomia, no setor como um todo, você chegar no estabelecimento não tem uma opção de um prato vegano. Eu acho uma vergonha. São você ter 10, 15, 20, mas tem uma opção. Isso é uma questão metodológica, uma questão de pragmatismo básico. Exemplo, o cara quer vir tomar um drink? Ótimo. Mas eu posso ter um cigarro, não precisa ser um suquinho. Eu posso fazer uma coisa diferente. Como, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um prato. Por que eu posso ter um prato saudável no estabelecimento? Por que eu posso ter um prato, enfim, regional? O que impede? Eu estou abrindo possibilidades. Eu tinha um público A, agora eu tenho um B, tenho um C, tenho um D. Ou seja, eu vou aumentando o meu leque de possibilidades. Tá bom? E uma temática muito forte, que se fala muito hoje no setor como um todo acadêmico e tudo mais, que é a economia da experiência. O que é isso? De novo, vamos pegar um exemplo do turista. Cheguei no aeroporto, fui lá, tomei um café, alguém me tratou mal. Peguei um táxi, me tratou mal. Cheguei no hotel, fui tratado mal. Aí eu vou lá no restaurante, fui tratado mal. Qual é a visão que esse cara vai ter, por exemplo, da cidade de Fortaleza? Agora, se eu inverter e eu tiver um conjunto de ações que me produzam essa experiência, qual é a experiência que eu vou ter? Isso serve para restaurante. Então, por exemplo, cheguei, como foi atendido na recepção? Como o garçom me levou até a mesa, o tratamento que deu? Os pratos, como que foi esse atendimento?
Foi mais do mesmo ou teve algo diferente? E dentro disso, por exemplo, dos produtos, eu tenho uma experiência literalmente infinita. Tá bom? E é uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês como profissionais. Entendeu? E aí todos somos todos adultos aqui e a gente pode falar. O que vocês são como profissional antes de tudo, pessoal? Porque não existe nenhuma profissão sem isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala. Saindo um pouco desse âmbito das bebidas e comidas, né? Tem também uma visão ampla para cosméticos baseada no caju. Não entendi. Aqui em medicina, né? Tem. Depois eu vou falar dessa experiência que a gente teve. Foi boa, não? Enfim, e aí dentro disso, o que eu estou falando? Antes de tudo, todos vocês, não importa o que vocês façam, vocês são vendedores. E aí vou usar um outro termo melhor. Vocês são um bando de chamequeiros. Se vocês não são, tem que aprender a virar um chamequeiro. Entendeu? Porque eu falo para você, se me colocar em qualquer lugar, eu vou vender. Eu vou entrar na alma da pessoa, eu vou vender. Eu entro na mente dela, eu vou vender. E se eu tiver ferramentas para fazer esse trabalho, melhor ainda. Se eu tenho um produto que me agrega, e aí vamos ser bem pragmático. Sentei num bar de restaurante, aí a pessoa me serve. Eu vim lá de São Paulo, aí a pessoa me serve uma caipirinha de limão. Eu tenho caju, eu sei com ela, tenho uma infinidade de produtos. Por que eu ofereço mais vezes? Por que eu não faço algo diferente? Eu não produzo esse questionamento. Na pior das hipóteses, o diferente vai chamar atenção. Entendeu? Vai produzir a curiosidade. Deixa eu ver qual que é disso. Entendeu? E aí cabe a vocês terem isso em mente, porque isso é uma função de qualquer projeto, de qualquer trabalho, de qualquer coisa. Eu posso melhor especialista em informação sobre vender no projeto e não comprar. Entendeu? Então isso tem que ser bons vendedores. Isso aqui é um storytelling lindo, maravilhoso. Você encaixa em qualquer coisa e é regional. Você está levando valor agregado para a agricultura familiar. Enfim, você está produzindo toda uma cadeia em torno disso.